Olá, pessoal, muito bom dia. Bom dia, meu povo. Bom dia. Ixi, Bom dia, Maria, professor. o povo tá na preguiça. Bom dia, Paulo. Bom dia, todo mundo. Vamos Bom acordar. dia. Bom dia, Tainara. Você tá com a voz de sono triste, entendeu? Agora hoje eu tô com sono mesmo, viu? Ave Maria, tu é doido. É porque a gente só começou tarde, viu? Aí das próximas a gente começa um pouquinho mais cedo para ver se acorda mais cedo. É, Bom, você que está acompanhando no YouTube, muito obrigado pelo carinho, tá? Bom dia, boa tarde ou boa noite, independente da hora que você esteja vendo, tá? É, Esta é mais uma aula de tratamento de esgoto para o período concluinte do curso de saneamento integrado do IFPE Afogados da Engazeira. Estes que vocês estão vendo na tela, né, todas essas letrinhas, este cachorrinho com gatinho e este boizinho aqui bem radical, né, do Chico Neto, eles são os heróis da resistência que estão no último período acordando cedo para ter aula. Vencedores desde já, certo? Hoje nós iremos, iniciar um assunto, né, relativo ao tratamento de esgoto, que é bem extenso. Obviamente que eu não vou me ater a todas as particularidades desse assunto, dessas duas aulas, porque ele está incluso numa disciplina específica, tá certo? Que é sistema de esgotamento sanitário com o professor Manuelito, e ele tem muito mais competência para ministrar com profundidade esses assuntos. Mas, como consta no PC da disciplina para o curso, é, a gente vai abordar, tá? É bom porque vocês vão ficar, não vão ficar voando quando o professor Manuelito entrar, nesse assunto com mais profundidade, tá? Você que está vendo aí a tela, tá todo mundo vendo, não tá? Dá um retorno de áudio para mim, por favor, alguém fala, porque eu estou só vendo Dá, Beleza, valeu. dá para ver. Pronto. Então, lembrando sempre a praxe que todos sabem, né? Este material, ele tem direitos reservados, tá? Ao Instituto Federal, está sendo usado para fins de pandemia. Se você tem o interesse de utilizar, pode entrar em contato conosco, que teremos um grande prazer em autorizar o compartilhamento para fins educacionais. Tratamento de esgoto, né? A gente já sabe aí desta cadeira, uma cadeira importante para o curso de saneamento. Né? Ó, alguém batendo na porta, vamos abrir. Quem será? Maria Santos. Bom dia, Maria. Seja bem-vinda, viu? Então vamos voltar aqui. Hoje a gente vai tratar, vamos começar a falar, abordar, ainda que superficialmente, tá? As questões referentes ao sistema de esgoto, tá? É, a gente acha, né, que o sistema de esgoto em si, ele vai ser apenas o ato de você gerar esse resíduo, né, esse efluente, e fazer o tratamento. Também, não quero dizer que está errado, não. Mas tudo parte desse princípio aí que vocês estão vendo na tela, o ciclo sanitário da água, que vai desde a captação, que nós vimos lá em produção de água, como a coisa funciona, captação, tratamento, distribuição, isso aí a gente viu perfeitamente lá, tá certo? Consumo. Uma vez que a gente consome essa água que é produzida, tá, para o atendimento das nossas necessidades, né? Mais alguém. Olha, bom dia, Rita. Tudo bom? Seja muito bem-vinda. Fique até o final da aula, viu? Você vai gostar. É, E aí o que acontece? Como a gente já falava, tudo começa com o ciclo sanitário da água, tá?
Então, tudo que nós vimos em produção de água, tá? A água foi produzida, consumida. Uma vez que a gente consome essa água, ela vai se tornar um efluente a ser tratado, tá? A partir daí, começa a segunda etapa desse grande ciclo sanitário, que envolve as questões referentes ao tratamento desse esgoto gerado, tá? O esgoto vai ser produzido, né, pelas nossas casas, indústrias, consumidores especiais, coletado, tratado e disposto. Então, ó, é aquela coisa cíclica, tá? Que nós vimos o ciclo da água, aquela coisa natural, lá de produção de água, aquela movimentação gigante, né, de quantidades de água nos compartimentos ambientais, lembram disso, né? E agora a gente vai ver um outro ciclo da água, só que esse ciclo em termos sanitários, tá? É um ciclo muito mais voltado para a questão do uso mesmo, mais próximo da nossa realidade. Para isso, é muito importante o sistema de esgotamento sanitário. Então, a gente vai tratar, vamos abordar o sistema de esgotamento sanitário bem en passant, certo? Conceitos básicos para que vocês possam, né, se familiarizar com eles, tá? Então, a gente tem aqui, desde sistemas individuais, tá? Aquela fossazinha, aquele filtro anaeróbio que faz parte daquela casa que não é servida de sistema regular de tratamento, tá? Mas precisa, como tem gente que mora ali, que gera uma contribuição de esgoto, esse esgoto vai precisar de um tratamento ainda que individual, tá? Nós temos os sistemas coletivos, e aí os sistemas coletivos, eles fazem parte das grandes cidades, né? Das grandes localidades. Então, você vai ter alguns itens aqui de destaque, como os postos de visitas, redes de esgoto sanitário, redes de esgoto pluvial, tá? Lembrando o que nós vimos na aula passada, tá? De que a gente tem os tipos, né, de geração de esgoto, esgoto doméstico, esgoto industrial, né, e os esgotos pluviais, tá, provenientes da água que precipita e vai escoar pelas ruas das nossas cidades, tá? E uma vez que esse esgoto é coletado, no caso, considerando aqui o sistema coletivo, nós temos as estações de tratamento de esgoto, né? As ETs, né? Que tem essas estações elevatórias que vão justamente propiciar que esse efluente, esse esgoto, ele chegue à estação de tratamento, caso ela esteja em locais mais altos. Então você precisa vencer topografia, tá? E os emissários, tá? Os emissários que vão ser justamente os locais onde você vai lançar esse efluente tratado, podendo ser tanto emissários superficiais, tá? Ou mesmo emissários subterrâneos, tá? Né? Vamos começar pelas soluções individuais de tratamento, tá? Então, a gente tem aqui dois exemplos, né, de soluções individuais baseados praticamente no tanque séptico, tá? Não vamos nos ater muito a características técnicas ainda dos tanques sépticos, porque nós vamos ter aulas específicas falando só sobre fossa séptica, com questões técnicas, avaliação de norma brasileira para a construção de fossas e dimensionamento, tá? Então, fiquem calmos, porque a hora da gente falar da fossa vai chegar. Aqui a gente tem dois exemplos, né? Fossa seguida de um sumidouro, tá? Ou uma fossa seguida de um filtro com um sumidouro. Normalmente você não vai encontrar, né, para você ter um tratamento efetivo, né, do esgoto gerado, você não vai ter a fossa isolada, tá? A fossa,
ela é um tratamento eficiente, mas ela tem um nível de eficiência limitado. Então, ela normalmente precisa de um pós-tratamento, tá? Então, aí você adiciona o sumidouro para poder liberar, né, esse efluente de maneira menos impactante possível ao ambiente, tá? Ou mesmo, né, o que é o mais aconselhado, o que mais ocorre, essa fossa vai estar associada a um filtro anaeróbio, tá? E aí ele vai fazer um complemento do tratamento iniciado na fossa séptica. Uma coisa importantíssima, tá? Eu disse que eu não ia falar muito de critérios técnicos, mas tem alguma coisa que a gente precisa já deixar vocês alertas. Pode fazer fossa em qualquer lugar? Não, não pode, tá? A norma é muito clara, não pode fazer em qualquer canto, tá? Você tem que pelo menos manter uma distância da casa de uns 4 metros, tá? E de poço principalmente, tá? Se você tem uma fonte Aqui de em casa tem água, os dois. Aqui em casa tem o poço e tem a fossa. Aí o poço é no começo da casa e a fossa é só nos fundos. pronto. Quem está falando é? É Paulo. É Pronto, uns 20 Paulo. metros de distância. Ô Paulinho, faz uma coisa para mim depois, tira umas fotos Diz. e compartilha para a gente, porque aí pode fica um exemplo bacana para aula. Pode Pronto. ser? Beleza. Beleza. Joia, pronto. Beleza, professor. Aí Joia. vê, o Valeu. que acontece? Você tem que deixar longe. Por quê? Porque existem fossas que elas vão ser bem construídas, tá? Seguindo aí as normas técnicas, tudinho, mas a gente sabe que nem todo lugar vai obedecer os critérios técnicos, né? E aí você pode ter algum tipo de infiltração, de percolação de material indevido, proveniente de que esteja lá na fossa, e contaminar o lençol freático que está abastecendo esse poço aí. E aí é um problema sério, tá? É recomendável também, né, condição sine qua non, se possível, porque a gente sabe que o nosso povo que depende de poço, principalmente no sertão, muitas vezes não tem condições de arcar com alguma análise, né, dessa água, mas é bom fazer, tá? É sempre importante fazer isso, para ver se está atendendo todos os parâmetros, tudo certinho, tá? Outra Outra forma de solução individual são esses banheiros, né? Banheiros compostados, banheiro seco, né? Os desvios de urina também, para poder separar o que é urina do que é a parte líquida da parte sólida, tá? Então, a pessoa vai aqui, ó, na casinha, né? Esse banheiro tá até bonitinho, tem uma visão da natureza, né? Um negócio assim, inspirador, né? Para você ficar ali naquele momento de paz e tranquilidade, né? E esse aqui é um princípio, né, interessante. Eu só quando, particularmente, é uma brincadeira à parte, mas quando eu olho esse desvio de urina aqui, né? Aí eu vejo essa figura, eu fico pensando, rapaz, a pessoa não pode ser muito, muito magrinha. Deus o livre se a pessoa escorrega e leva uma queda, olha, né? Pensamentos idiotas, né? Numa manhã de quinta-feira. Mas, só para brincar um pouquinho, tá, minha gente? Agora, de fato, essas são soluções individuais que são muito úteis, tá? Principalmente quando se está em locais como esse aqui, tá? Locais pouquíssimo habitados, tá? E que você precisa dar um destino correto a esse esgoto que é gerado para não poluir um ambiente tão bonito quanto esse, né? Aqui a gente tem um banheiro compostado, né? Vai ter uma composteira aqui embaixo, né? Então isso aí é bem interessante, tá? Bem interessante mesmo. Saindo das soluções individuais, a gente passa para as soluções coletivas, tá? Convencionais. Então, como eu já disse, uma abordagem muito superficial, sem maiores detalhes, né? Já que temos a disciplina, como já disse, de sistema de esgotamento, e temos um profissional do mais alto gabarito que tem condições totais de abordar isso com vocês, que é o professor Manuelito. Em linhas gerais, os sistemas coletivos de coleta de esgoto, eles vão
ser divididos da seguinte forma. Você vai ter um coletor predial ou residencial, tá? Então, você vai ter aquele sistema interno de coleta desse esgoto, que vai estar diretamente ligado a coletores secundários, localizados às margens das vias públicas, subterrâneos, obviamente, tá? Esses coletores secundários, eles vão estar ligados a coletores primários com bitola maior. O que é a bitola, professor? É o diâmetro da tubulação, né? Obviamente tem que ser maior porque eles vão receber um volume maior de contribuição de esgoto dessas residências. Esses coletores primários, por vezes, eles estarão interligados entre si por meio desses interceptores. Então, os interceptores eles vão estar na borda do sistema de coleta, tá? Se a gente observar, por exemplo, um mapa residencial, a gente tem aqui os tipos de traçado, né? A gente vai mostrar cada um desses tipos de traçado, que são muito semelhantes. São muito semelhantes, não, eu diria que são iguais aos tipos de traçado de sistema de abastecimento de água, tá? Obviamente que com outra finalidade. Então, esses coletores serão interceptados pelo interceptor. Intercepto é o ponto de encontro, tá? Então, é o ponto de encontro desses coletores primários com a ligação para a estação de tratamento de efluente, a estação elevatória e o emissário até o corpo receptor. Basicamente, a lógica dos sistemas coletivos é essa, tá? Então, a gente tem os tipos de sistema de esgoto, que aí é importante que vocês saibam quais são eles, tá? O sistema unitário, que é o chamado sistema combinado. Esse sistema unitário ele é muito usado fora do Brasil, foi utilizado prioritariamente na França. Ele tem um nome em francês chamado tout à l'égout, né? Tudo ao esgoto, tá? Então, água de drenagem e esgoto gerado, ambos sendo colocados na mesma tubulação. Obviamente, nós precisamos fazer um parênteses aqui, que nestes sistemas é possível fazer isso porque eles são dimensionados para isso. E as estações de tratamento de efluentes com sistemas unitários, elas têm uma capacidade de tratamento muito elevada, tá? Obviamente que aqui no Brasil se optou pelo sistema de esgotamento separador absoluto, como nós estamos vendo aí, onde água de drenagem vai por um canto e esgoto vai por outro, tá? São completamente separados, em tese, que a gente sabe que o que mais tem nas nossas cidades é a questão de ligações irregulares, tá? De você colocar, por exemplo, água de drenagem para correr na mesma tubulação que é destinada para o esgoto. E os sistemas de esgotamento separador parcial, onde essa separação ela não vai acontecer totalmente, em algum ponto do sistema eles vão se encontrar, mas em um nível muito pequeno, que não vai atrapalhar ou não vai interferir na eficiência do sistema de tratamento, tá? Então, aqui, para exemplificar tudo aquilo que nós falamos, né? Temos aqui o sistema unitário, tá? O tout à l'égout. Então, essas águas residuárias, águas de infiltração e águas pluviais, elas vão para um único sistema, tá certo? Aí daqui eles seguem, né, para estação de tratamento e depois disposição no corpo d'água, né? Aqui, as galerias de Paris, em Roma também, no século VI a.C. Então, olha, para vocês entenderem como funciona a coisa, tá? Veja o nível de organização. Aqui no Brasil a gente tem isso? Não tem, né? Então, eles juntam tudo, mas eles têm uma coisa muito bem projetada para isso, tá?
Em Roma também, né, lá nos primórdios, antes de Nosso Senhor passar por esta terra, então chegou aqui a chamada cloaca máxima, né? Eu acho que o próprio nome já sugere o porquê de ser chamado desse jeito, né? O que é que vai passar por aí? Cocô, né? Quais são os inconvenientes do sistema unitário do Tutalego, tá? Primeiro, você vai precisar de um investimento inicial muito elevado, porque se vocês prestaram atenção na imagem da Galeria de Paris, é uma galeria que tem que ser grande. Se você vai juntar tudo, você tem que considerar que a vazão e o volume que irão passar por ali são elevados. Primeiro, você vai demandar muito espaço, muita tecnologia. Depois, o investimento tem que ser feito de maneira robusta nas estações de tratamento, tá? Então, não pode ser qualquer tipo de estação, você não vai usar qualquer forma de tratamento desse esgoto. É uma coisa mais criteriosa, tá? Reduzida flexibilidade de execução por sistema, né? Você não vai ter essa condição de operar o sistema de uma maneira mais específica, tá? Então, como você tem um sistema só, você não vai ter grandes chances de manobra nesse sistema, tá? Galerias pluviais construídas em todas as ruas tem que ter, já que se você vai receber todo o tipo de água que vai se tornar esgoto, você tem que ter um sistema de captação muito amplo, então isso custa, né? Vias públicas que não são pavimentadas, esse sistema ele não funciona legal, tá? Porque você tem uma grande dificuldade de captar toda essa água para esse sistema, para o tratamento. Essa água pode se perder justamente pela falta de áreas impermeabilizadas que vão conduzir essa água, tá? Obra de execução mais difícil, mais demorada por todos esses aspectos que a gente falou, que a gente viu inclusive na foto, né? A complexidade é muito maior, né? E as ETs elas não podem ser dimensionadas para tratar toda a vazão do período chuvoso, porque senão você vai ter estações enormes para em períodos mais secos tratar uma quantidade muito pequena. Além de ser economicamente ineficiente, você pode ter uma influência, uma interferência na eficiência desse sistema. E quais as vantagens, né? As vantagens é que, primeiro, se você junta tudo, você passa a entender que as águas pluviais elas também precisam ser tratadas. Então, elas que normalmente são negligenciadas, né? Não tem cocô na água, então ela está limpa. Não necessariamente, né? Ela pode ter algum ente ali que impossibilite o seu uso, ainda que para utilizações não tão nobres, tá? E é instalável em ruas estreitas, porque como você vai ter uma galeria só, então ruas estreitinhas você consegue colocar esse sistema unitário muito bem, sem interferir tanto na estética do local, tá? Sistema de esgotamento separador absoluto, como a gente viu, né? Esgoto para um lado, rede pluvial para o outro, tá? Então, as águas pluviais, elas são coletadas e transportadas por um sistema de drenagem pluvial totalmente independente, tá? Então, quando se liga esgoto indevidamente na rede pluvial, você está fazendo uma cometendo um ato muito complicado, porque vai se ter a ideia, porque foi projetado para isso, de que ali você não vai ter um poluente tão denso, tão complicado de tratar quanto é o esgoto. Aí, de repente, você, quando olha, aparece uma bolotinha ali, meio indesejada, que vai ser colocada onde? Direto no corpo d'água?
ou em algum lugar que não vai gerar tanto impacto, e de repente vem chegando aquela bostinha ali, não tem condições, né? Aqui é um exemplo, tá? Exemplo de croquis, tá? Croquis técnico de como funciona o sistema separador absoluto na prática. Isso aqui é muito bom para vocês, porque vocês vão precisar se familiarizar muito, né? Aqueles que, obviamente, vão seguir na engenharia ou sendo técnicos em saneamento, vocês vão precisar se familiarizar bastante com essa forma de representação, né? Vejam que a galeria de águas pluviais, ela vai estar sempre, né, com suas tubulações ao centro, né? A rede de esgoto mais próxima das calçadas, isso aí tem uma razão lógica, né? Porque como o esgoto ele vai estar necessariamente, né, sendo ligado direto da residência até a tubulação, né, de coleta, se você deixa essa rede de esgoto muito longe, você vai precisar primeiro você vai precisar de mais tubulação, né? E digo que tubulação de esgoto para esses tipos de sistema não é uma coisa barata, viu? Não é mesmo, tá? Então, você reduz custo também. E, obviamente, em termos operacionais, fica muito mais fácil, tá? Aqui os interceptos, tá? Então, muitas vezes, né, a parte que está abaixo dos nossos pés é um verdadeiro emaranhado de coisas, né? E se você não tem uma organização em termos práticos de planta, você pode ter sérios problemas. De, por exemplo, você está cavando, de repente, quando. Isso acontece muito em obras públicas, né? Quando você não tem algum registro em planta daquela área. A pessoa está cavando, de repente aparece um cano. Do nada, né? A pessoa não sabia. Então, quando você tem essa forma de representação, ajuda muito, tá? Então, ó, essa rede de esgoto, vejam que a gente tem aquele primeiro coletor, aquela rede primária, aqui a gente vai ter uma rede com um diâmetro um pouco maior. Esse círculo aqui é justamente o poço de visita, o PV, tá? Que vai possibilitar, por exemplo, um acesso à rede para manutenção, ou mesmo para, né, algum tipo de serviço específico, tá? Então, sempre nos lugares onde esses coletores se interceptarem, a gente vai ter um PV instalado. Olha aí, ó. Isso aqui é uma foto bem bacana que traz justamente essa exemplificação. Vejam que a gente tem aqui a coleta das águas pluviais e aqui a gente tem, ó, o sistema de esgoto, tá? Vindo aqui das residências que estão aqui à margem da rua, tá? Então, isso aqui, ó, você olha, ninguém diz nada, né? Ah, bonitinho, né? Mas olha o que tá por baixo, né? Então tem toda uma lógica técnica por trás disso, né? É importante a gente reforçar o seguinte, de que água de chuva, tá? Água de chuva é totalmente diferente de esgoto. É reforçar isso, tá? Água de chuva, ela tem que ir para aqui, ó, para a rede de águas pluviais, tá? Enquanto que toda a questão de esgoto, ela tem que ir para a tubulação específica, tá bom? Esse é o sistema que a gente adota aqui no Brasil, tá? Sistema esse que tem vantagens, né? Primeiro que você vai separar, né? Você vai afastar as águas pluviais, né? Esse ato de afastamento, ele é mais barato, ele facilita a própria gestão do efluente e o seu tratamento. Vai custar menos porque os tubos, eles são mais baratos, principalmente os tubos de água, né? Por mais que você tenha 2 tubos específicos, mas você tendo um tubo só para água, vai baixar mais o custo,
tá? Do que se você tivesse um tubo mais rígido para receber tudo de uma vez, né? Maior flexibilidade para a execução das etapas, porque você pode ir fazendo com calma, né, os dois sistemas, as duas ligações, né? Não se condiciona e nem se obriga a pavimentação de vias, você pode implementar isso em vias sem pavimentação, tá? Não precisa que existam galerias em todas as ruas, você pode colocar galerias em pontos específicos para poder receber todo esse efluente, né? No caso, principalmente na questão de drenagem, né? Dessas águas pluviais, tá? Não prejudica a depuração dos esgotos sanitários, até porque vai até facilitar essa coleta para levar para a estação de tratamento e não ocorre o extravasamento dos esgotos, tá? Já que eles vão ser coletados e destinados em separado. Aqui a gente tem, né, o sistema de esgotamento separador parcial, tá? Uma parte da água da chuva vinda dos telhados, ela vai ser encaminhada com essas águas residuárias, né? E águas de infiltração. É só uma parte, né? Uma outra parte continua separada, tá? E aí, para esses sistemas de esgotamento sanitário, a NBR 9648, ela é a Bíblia, né? Ela vai, de fato, nortear todo o projeto, toda a organização desses sistemas. É o conjunto, né? Essa NBR, ela qualifica o sistema de esgotamento sanitário como sendo o conjunto de condutos, instalações, equipamentos destinados à coleta, transporte, condicionamento e encaminhamento de somente esgoto sanitário. Tá? Há uma disposição final conveniente, de modo contínuo e que seja higienicamente seguro. Tá? Então, esgoto, sistema de esgoto sanitário, ele normalmente ocorre com escoamento livre, tá? E o fluxo ocorre por gravidade. Normalmente, os tubos, eles são preenchidos pelo efluente a pouco mais de 50%, tá? Você não vai ter, por exemplo, esgoto, né, nesses grandes coletores, você não vai ter esgoto sob pressão, a não ser que você precise de elevá-lo, né? É a única condição. Fora isso, você vai ter sempre esse escoamento ocorrendo de forma livre, tá? Como já foi dito na própria maioria dos casos, né? Estação elevatória de esgoto é a exceção à regra, tá? Então, esses sistemas, eles têm objetivos muito diretos. Coletar e remover rapidamente de forma segura as águas residuárias, né, para não ficarem passando os esgotos nas portas do povo, né, e atraindo tudo que não presta, tá? Eliminar a poluição, isso é óbvio, né? Dispor de maneira sanitária esses efluentes, tranquilo, não tem nem o que dizer, e reduzir doenças de transmissão hídrica, né? Uma vez que você coleta esse esgoto não vai poluir o ambiente, consequentemente não vai criar a condição para que esse tipo de doença ocorra. Lembrando sempre, investimento em esgotamento sanitário, saneamento básico, é investimento em saúde pública. Por mais que seja um dinheiro enterrado, mas é um dinheiro enterrado que vale a pena. Não só para o bem-estar da população, como também em termos financeiro. Porque se não desse dinheiro, minha gente, ninguém fazia. Porque não existe Madre Teresa de Calcutá já morreu, certo? Irmã Dulce da Bahia já está do céu para dentro, certo? Ninguém faz nada que não dê dinheiro, certo? Então, você tratar o esgoto, coletar e tratá-lo, dá retorno, certo? E existem também objetivos sociais da existência desses sistemas de esgotamento sanitário, porque ele vai controlar a estética do ambiente, certo?
vai melhorar as condições de conforto e de bem-estar das pessoas, né? Imagine que coisa horrível você viver num lugar que é podre, né? Que não tem uma condição ambiental interessante para você primeiro viver nele e depois receber os outros, né? Quem é que vai querer receber na sua casa um amigo, né? Um amigo, uma pessoa querida, se você tem uma condição ambiental que não favorece você sobreviver, né? Objetivos econômicos, porque como eu acabei de falar, né? Não há almoço grátis e tem sempre alguém ganhando alguma coisa, certo? Então, você vai melhorar a produtividade da população, claro, porque você vai dar a ela uma condição digna de vida, então ela vai viver melhor. Redução de gastos com internação e medicamentos para tratamento de doenças de veiculação hídrica é aquilo que nós acabamos de dizer, né? Não é gasto, é investimento. E investimento que desafoga hospitais, para quando a gente tiver eventos como a Covid-19 e outros que virão, tá? Não pense que quando acabar a Covid-19 a gente não vai ter mais epidemia, vai ter sim, certo? Então, para quando acontecer esses eventos de novo, a gente está preparado. Não está ocupando os leitos hospitalares com doenças que poderiam ser tratadas em unidades básicas de saúde, por exemplo, sem precisar de uma assistência intensiva ou semi-intensiva, tá? Preservação dos recursos naturais, fundamental, uma vez que você consegue tirar esse poluente, fazer com que esse poluente não chegue no ambiente natural, você está fazendo essa colaboração para que esse recurso seja preservado. Valorização das propriedades, porque, olhe, uma coisa é você chegar e vender uma casa, dizer assim, ó, tem uma casa que vale, acho que vale 150 mil conto, tá? Aí, esta casa está localizada num lugar onde passa esgoto na porta, carro do lixo, quem vê morre, certo? E tem uns mosquitos, um negócio. Quem é que vai comprar? Ninguém. Só, aliás, pode ter quem compre. Quem esteja precisando muito de uma casa para morar. Fora isso, o valor, o senhor pediu 150 mil, aí 150 mil não vale não, viu? Muito feliz se eu se der por satisfeito se eu lhe der uns 80. Agora, se essa casa estiver no lugar calçado, com água, abastecimento d'água regular, coleta de esgoto, coleta de lixo pontual, saneamento básico, aí a coisa muda de figura, né? O jogo virou, né? Aí a pessoa que for comprar o imóvel vai chegar toda. Se chegar no proprietário para fazer uma proposta, vai ficar todo cheio de dedo, porque vai dizer assim: essa casa vale muito. É por conta disso, tá? Além da promoção do desenvolvimento industrial e comercial. Haja vista que as indústrias e o comércio, eles precisam de uma estrutura de saneamento básico, de tratamento de esgoto, para desenvolverem suas atividades, para se instalarem na cidade, né? Já que essas atividades, elas são potenciais geradores de esgoto, porque são potenciais consumidores de água. Vocês lembram, né? Daquela questão lá de dimensionamento de vazão que a gente tem que considerar os usuários potenciais? Pronto, é exatamente isso, tá? Normas para projetar sistemas de esgotamento sanitário, Manuelito com certeza vai falar para vocês, são essas aí, ó, todas elas, tá? Desde a 9648 para conceber esses sistemas, passando pela 9649, onde as redes coletoras de esgoto sanitário, elas vão ser de fato projetadas, os interceptores de esgoto também, pela 12207, as estações elevatórias de esgoto na 12208 e as estações de tratamento de esgoto sanitário, efetivamente, na 12209.
Então, todas essas normas aí, elas vão nortear esse grande ente que é o sistema de esgotamento sanitário. Então, nós já vimos aqui, né, tudo isso, a gente não precisa nem se ater de novo a essa questão dos sistemas de esgotamento sanitário, tá? Uma coisa interessante que vocês vão ver lá com o professor Manolito, a questão do dimensionamento, né, é o tipo de traçado a ser adotado, né? Vejam que eu diria a vocês que é igual aos tipos de traçado adotados em água, não é? Onde a gente vai ter, né, as redes perpendiculares, então as casas vão estar aqui, né, dispostas nesse ambiente, coletando esse esgoto, e vem descendo aqui, ó, prestem atenção na questão da declividade, tá? Então aqui é um morro com uma declividade, né, relativamente considerável, tá? E todo esse esgoto coletado ele vai se unir aqui no interceptor, tá? Então você tem coletores maiores, que são os coletores tronco, que vão se unir aos interceptores que vão levar esse efluente até a estação de tratamento de esgoto para o seu tratamento, tá? Ali é o perpendicular, esse é do tipo leque, quando você tem áreas um pouco mais complexas, né? Nesse caso aqui, a gente não tem uma declividade tão elevada assim, certo? E a gente vê que tem uma disposição diferente para atender todas essas residências que possam estar distribuídas nesse local, né? Também pode existir os tipos de rede radiais ou distritais, tá? Onde você vai ter, ao invés de uma rede única, você vai ter pequenas divisões, né? Então, você tem pequenos blocos de rede de coleta de esgoto, onde para cada bloco desse você vai ter uma estação elevatória que vai ser responsável por pegar todo esse esgoto dessa gleba aqui, chamemos assim, e levar até o interceptor para o seu tratamento e destino final, tá? Então, temos o sistema convencional, que a gente já viu muito bem, né, nas ilustrações anteriores, e os sistemas condominiais, que têm uma característica muito específica, né? Eles vão fazer o mesmo serviço dos sistemas convencionais, eles vão coletar o esgoto de todo o condomínio, tá? Então é um sistema independente de responsabilidade de quem administra o condomínio, tá certo? Sua construção, dimensionamento, manutenção, operação. E esse sistema ele vai estar interligado ao sistema convencional, tá? Para pegar esse esgoto que o condomínio vai gerar e levar até o tratamento da companhia de saneamento, tá? Então, como a gente já disse, o sistema condominial, ele justamente vai fazer o quê? Ele vai constituir dentro desse condomínio, né, toda a infraestrutura necessária para que esse esgoto seja coletado. Então, você vai ter caixa de inspeção, coletores de esgoto internos, postos de visita? Pode ter, a depender do condomínio, do tamanho que ele possa apresentar. Então, você pode se fazer necessário, sim, existir posto de visita, tá? E, obviamente, esse sistema ele vai ser ligado ao coletor externo, né? Normalmente instalado pela companhia de saneamento, em lugar que seja mais conveniente para ambos, né? Tanto para o ente que está gerando o esgoto, no caso o condomínio, quanto para o ente que vai receber, no caso da companhia de saneamento de esgoto, tá? Então, aqui a gente tem exemplo, ó, aqui é um exemplo de uma planta, tá?
de um sistema condominial de esgoto. Então, você tem aqui os pontos de coleta, né, de cada um dessas residências presentes nessa quadra, e aqui, ó, eles vão estar ligados, né, ao coletor tronco deste condomínio, que vai ligar ao sistema externo, que por sua vez vai levar o esgoto à estação de tratamento de efluente, tá? Vocês estão me ouvindo direitinho? Agora? Não, não travou, não. Agora, pronto. É porque eu tive um pequeno problema aqui no meu sistema de som, tá? Mas voltamos, tá? Fiquem tranquilos. Ah, pronto. Gil colocou aqui uma animação que fala sobre sistemas de esgoto unitários que transbordam. Gil, deixa só a gente, ao final da aula, eu posso até tentar consertar aqui o sistema para a gente poder voltar para isso, tá? Inclusive, são 8h34, a gente está próximo até do fim, tá? E aí a gente pode abordar isso, né? Então, basicamente, o sistema condominial, ele tem essas características, né? Bem tranquilo. O sistema condominial de esgoto, ele vai justamente, tudo aquilo que nós vimos, né? Vai ser toda essa composição, tudo que a gente já falou está aqui, né? Quais as vantagens? Você tem uma menor extensão das ligações prediais e coletores públicos, tá? Um custo baixo de construção desses coletores, né? Porque você não vai demandar de grande quantidade de tubulação necessária, tá? E, obviamente, se você gasta menos para construir, você vai gastar menos para operá-lo, tá? Desvantagens. Aí você tem uma questão do uso indevido dos coletores de esgoto para lançar águas pluviais e resíduos sólidos urbanos. Infelizmente, isso é um problema sério, né? Uma menor atenção na operação e manutenção dos coletores, tá? Porque o que acontece, né? No Brasil, infelizmente, existe a tendência de que você instala uma determinada coisa e não liga em fazer a manutenção. E aí, aquilo que foi projetado para durar, por exemplo, 20, 30, 40 anos, se realizadas as manutenções como previsto, certo? De repente acaba durando bem menos, né? E aí você tendo a necessidade de fazer uma intervenção muito mais agressiva para poder refazer o sistema e gastar muito mais, né? Dificuldades de inspeção, operação e manutenção das empresas, porque como esses sistemas condominiais, eles são fechados, né? Eles são privados, então muitas vezes as companhias de saneamento, se precisam fazer alguma intervenção, tem toda uma problemática de entrar no condomínio, de acessar as áreas comuns, né, para fazer o serviço. Então, obviamente que muitas dessas dificuldades são colocadas em função da segurança dos condôminos, mas isso dificulta um pouco o trabalho a ser desenvolvido por essas empresas. E a dependência da atitude dos usuários, sendo imprescindíveis uma boa comunicação, explicação e persuasão, além do próprio treinamento, né, desses usuários, para que
eles possam, né, ao menor sinal de defeito, de mau funcionamento desses sistemas de esgoto, eles possam, né, comunicar aos gestores do condomínio, e aí, a depender do defeito que possa existir, né, da intercorrência, ela possa ser resolvida diretamente, de maneira interna, com a própria equipe de manutenção do condomínio, ou mesmo, se necessário for, chamar a companhia de saneamento. Tá? Bom, dessa maneira a gente encerra a primeira parte da abordagem. Deixa eu só ver uma coisa. Ah, pronto. Deve estar só um minutinho, tá? Estão ouvindo agora? Acho que estão, né? Porque eu acho que eu devo estar com. Pronto, eu acho que eu devo estar com algum probleminha aqui no meu estabilizador, que ele está com problemas, né? Mas tudo bem. Vamos, eu quero ver esse vídeo, tá, Gil? Aproveitar. Vamos abrir aqui, né? Estamos apresentando para todo mundo. Vamos ver. É bom porque dá para. 19. O sistema de esgotamento sanitário de Chicago soltou um barro de cocô e produtos químicos tóxicos no rio que atravessa o centro da cidade e no lago Michigan. Nem preciso dizer que isso não fez nada bem para as criaturas que vivem dentro do lago e também para aquelas que vivem à beira do lago, no caso, os cidadãos de Chicago. E isso não foi um incidente isolado. Ainda hoje, cidades ao redor do mundo, de vez em quando, expelem rios dessa água tóxica de cocô. Um fenômeno não só nojento, mas que também polui o abastecimento de água, causa doenças e infecções, interdita praias e mata plantas e animais. Para entender por que esses tsunamis de cocô estão aumentando, precisamos ir mais a fundo e entender o que os está causando em primeiro lugar. Cidades como Chicago começaram a instalar um novo e sofisticado sistema de esgoto no final do século XIX. Ele tornava mais fácil remover diferentes tipos de resíduos de uma só vez, juntando a água de cocô que vinha dos novos encanamentos residenciais e a água da chuva que escoava junto de produtos químicos tóxicos, fruto dos novos carros que começavam a aparecer nas novas estradas, e mandava tudo para longe da cidade, evacuando nas vias navegáveis próximas. Mas quando eles perceberam que despejar grandes quantidades de esgoto nos lagos e rios não era uma boa ideia, as cidades criaram estações de coleta e tratamento para essas águas residuais, o que funcionou por um bom tempo, mesmo com cada vez mais gente dando descarga, exceto quando mega tempestades inesperadas sobrecarregavam a capacidade da estação de tratamento, transbordando todo esse esgoto bruto de volta nos lagos e rios. E hoje em dia, principalmente por causa das mudanças climáticas, essas mega tempestades acontecem com muito mais frequência e estão mais mega do que nunca. E como as cidades viraram grandes selvas de pedra, menos dessa água penetra no solo, sobrecarregando ainda mais os esgotos. À medida que a urbanização continua e as tempestades pioram, esse sistema combinado de esgotamento sanitário transborda cada vez mais. Para lidar com esses transbordamentos, você poderia instalar um novo sistema de esgoto que separa o escoamento da água da chuva da água do cocô. Daí, durante a tempestade, você poderia liberar somente essa água, evitando que a água de cocô, que é muito mais tóxica, faça o mesmo. O que é uma boa solução para quem está construindo uma cidade do zero, já que cavar e substituir o encanamento já existente nas cidades seria muito caro e daria um trabalhão. Por isso, muitas das cidades afetadas estão fazendo uma forcinha para tentar lidar com o problema de outras maneiras. Algumas tentam desviar o escoamento das mega tempestades para hidrovias próximas, antes que essa água se misture com as residuais. Outras estão investindo em parques e jardins em telhados, na esperança de melhor absorver a água da chuva antes que ela chegue no esgoto. E Chicago está construindo um tanque gigantesco para quando sentir necessidade.
Esgotos combinados ajudaram a causar esse problema. Vamos torcer para que esses esforços combinados sejam suficientes para segurar essa onda. Exatamente. Esse foi o Minuto da Terra. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar e se inscrever no canal. Um abraço e até semana que vem. Inscrito, né? Achei fantástica a sua sugestão, viu? Viu, Gil? Obrigado, tá? Obrigado mesmo. Né? Não, engraçado é que me mandaram esse vídeo há muito tempo e, tipo, eu nem assisti. A pessoa só me disse, não, fala de esgoto que transborda nas cidades e o esgoto que transborda. Ué. Aí, quando o senhor tava falando, aí eu fui olhar, eu lembrei, né, dele, aí eu fui dar uma olhada, aí eu olhei rapidinho e disse, vixe, é a mesma coisa que a gente tá estudando, basicamente. Pronto, né? É exatamente a mesma coisa. Então, parabéns, né? Eu quero dizer uma coisa, viu, minha gente? Olha, pois é, Larissa, são animações que são bem objetivas e eu acho que clareia muito o que a gente estava vendo até agora. É uma questão lógica, minha gente. Se você junta tudo num sistema só, esse sistema ele tem uma capacidade, né? Vocês lembram de população de saturação, quando a gente calculou lá a população pelo nível, população logística? É a mesma coisa, você vai ter um limite de operação desse sistema. Então, é aquela coisa, se é igual boca de lobo entupida. Começou a chover, a boca de lobo está dando lá a sua contribuição para poder desaguar essa água. Só que chega um momento que tá chovendo tanto em tão pouco tempo que essa água vai dar retorno. A mesma coisa, né? Porque você já tem o sistema lá ocupado com o cocô, como o próprio locutor diz aí, o cocô do povo, né? E cada vez mais crescendo essa contribuição individual de esgoto. E a gente vai ver isso nas tabelas mais para frente, quando a gente tratar de dimensionamento. E aí, além disso, você tem a questão da água, né? Então não tem sistema que aguente. Então, Gil, muito obrigado. Eu quero dizer uma coisa para vocês, né? Você que está nos acompanhando no YouTube, se você curtiu esse vídeo, pode dar o joinha aí, tá? A gente vai encerrando aqui a nossa aula de hoje, tá? Agradecendo a vocês pelo carinho, dizendo, e eu quero deixar muito claro aqui, já que estamos gravando, vocês, minhas queridas alunas e alunos, tem total liberdade se vocês tiverem algum conteúdo que tem a ver com a disciplina ou com o que a gente... Porque é a educação remota. À medida que eu estou ministrando conteúdo, vocês estão aí com computador, com celular, cascavilhando, buscando alguma coisa, podem trazer que a gente coloca aqui com a maior alegria e a maior tranquilidade, porque é bom que melhora cada vez mais a aula da gente. Tá bom? Vocês são protagonistas disso. Gosto muito de dizer isso. O aluno ele tem que ser protagonista, tá? E ajudar o professor nessa árdua missão de levar conteúdo num período tão difícil que a gente está vivendo. Tá bom? Bom, estamos encerrando aqui a nossa gravação. Aos alunos ainda fiquem, por favor. Rita tá por aí ou Rita saiu? Rita saiu, foi? Ô, rapaz. A gente vai encerrar aqui a nossa gravação. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.